Às 6 horas da manhã de 23 de março de 1943, o destino de um exército inteiro repousava sobre os ombros do major-general Terry de la Mesa Allen. De um posto de comando avançado na Tunísia, ele observava 50 tanques alemães deslizando por uma passagem nas montanhas. O ar estava frio e a visibilidade era perfeita. Ele podia ver cada detalhe da coluna de Panzers, movendo-se com a confiança letal de veteranos que haviam esmagado inimigos em 3 continentes. Mas a memória de apenas 27 dias antes era uma ferida aberta. Naquele dia, no Passo Casserine, as forças americanas haviam sido aniquiladas. 6.500 homens perdidos. 80 quilômetros de uma retirada caótica e humilhante. A derrota fora tão completa que os alemães agora chamavam os soldados americanos de covardes, e os aliados britânicos questionavam abertamente se eles eram capazes de lutar. A credibilidade de toda a nação estava em jogo. Agora, entrincheirados no vale de El Guetar, os mesmos homens que fugiram estavam prestes a encarar o mesmo inimigo que os esmagou. A 10ª Divisão Panzer avançava, esperando encontrar os mesmos amadores que haviam derrotado com facilidade. Eles estavam prestes a descobrir que em 27 dias um exército pode morrer e renascer. A questão não era mais se os americanos lutariam. A questão era o que eles haviam se tornado. Para entender a vitória, primeiro é preciso encarar a anatomia do desastre. 27 dias antes, no Passo Casserine, o exército americano não foi apenas derrotado, ele foi desintegrado. O colapso não começou na linha de frente, mas a mais de 100 quilômetros de distância, em um bunker de rocha onde o comandante, Major-General Lloyd Fredendall, se isolava do combate. Ele nunca pisou no terreno que seus homens deveriam defender. Ele nunca viu o campo de batalha com os próprios olhos. De sua fortaleza distante, ele cometeu um erro tático fatal. Espalhou suas forças por quilômetros de deserto em pequenos destacamentos, conhecidos como penny packets. Eram grupos isolados, sem a capacidade de se apoiarem. Quando o ataque veio, eles não foram superados como um exército. Foram caçados e eliminados um por um como presas fáceis. A infantaria, composta por jovens inexperientes, não sabia como sobreviver. Eles cavaram buracos rasos no chão arenoso, abrigos que se tornaram suas próprias sepulturas. Eles não sabiam que os tanques alemães passariam deliberadamente por cima, girando suas esteiras para esmagar qualquer um que estivesse dentro. Seus tanques, por sua vez, eram caixões de aço sobre esteiras. Com silhuetas altas e blindagem inadequada, eram alvos fáceis para os canhões alemães de alta velocidade. As tripulações, que haviam treinado sob o sol da Califórnia contra outros tanques americanos, agora enfrentavam os veteranos da 10ª Divisão Panzer, homens que haviam aperfeiçoado a guerra blindada nos campos de batalha da Polônia, França e Rússia. A diferença não era apenas de equipamento, era de experiência e instinto assassino. Quando o marechal de campo Erwin Rommel, a raposa do deserto, deu a ordem de ataque, as linhas americanas não se curvaram. Elas se estilhaçaram. Em questão de horas, a defesa entrou em colapso. A comunicação se desfez. O apoio de artilharia nunca chegou. O caos se tornou o único comandante, com unidades recuando em pânico, muitas vezes diretamente para posições que o inimigo já havia capturado. A retirada se transformou em uma fuga desesperada, deixando para trás um rastro de equipamento destruído. Quase 100 tanques, centenas de veículos e o mais trágico de tudo, milhares de homens mortos, feridos ou capturados. A questão que assombrava o comandante supremo aliado, General Dwight Eisenhower, não era tática, mas existencial. E se os alemães estivessem certos? E se os soldados americanos fossem, de fato, incapazes de enfrentar o exército alemão? Enquanto generais britânicos e oficiais alemães descartavam os americanos como soldados de segunda classe, Eisenhower via a verdade por trás da humilhação. O problema não estava no coração do soldado americano, mas no sistema que o liderava. A liderança era falha, a doutrina era inadequada, a coordenação era inexistente. Eram problemas de engenharia, não de espírito, e problemas de engenharia podiam ser resolvidos. A solução de Eisenhower foi cirúrgica e brutal. Em 6 de março, ele demitiu o general Fredendall.
A remoção de um comandante em meio a uma campanha era uma medida drástica, mas a situação exigia isso. Para o seu lugar, ele convocou uma força da natureza, o Major-General George S. Patton. Um oficial de cavalaria de 57 anos, Patton era um homem que acreditava que a guerra era a mais pura expressão da vontade humana. Ele recebeu o comando de um corpo de exército destroçado e um prazo impossível: 17 dias para transformá-lo em uma força capaz de enfrentar e vencer a elite alemã. Patton não começou com táticas ou estratégias. Ele começou com a alma do soldado. Sua primeira ordem foi um choque para um exército derrotado. Disciplina absoluta. Todo homem, do soldado raso ao oficial, deveria usar um uniforme completo, limpo e passado em todos os momentos. Capacetes deveriam ser usados, não pendurados em cintos. Polainas, gravatas, insígnias. A violação não era repreendida. Era punida com corte marcial. Patton era uma tempestade em um jipe, percorrendo as linhas de frente, inspecionando pessoalmente cada detalhe. Ele multou um oficial em $50, uma fortuna na época, por não usar gravata no campo. Ele forçou unidades inteiras a cavar novas trincheiras, porque as antigas não eram perfeitas. Ele exigia saudações nítidas e posturas eretas de homens que mal conseguiam olhar para frente. Os soldados o odiavam. Para eles, Patton era um tirano obcecado com aparências, um general de desfile que não entendia a realidade brutal da guerra que eles haviam acabado de sobreviver. Estamos nos preparando para lutar, não para uma inspeção, resmungavam. Você já teve um líder que parecia focar nas coisas erradas apenas para você perceber mais tarde que ele tinha um plano maior? Conte sua história nos comentários abaixo. Histórias de liderança e transformação merecem ser compartilhadas. E se você acredita que o mundo precisa de mais histórias como esta, sobre como a disciplina e a vontade podem forjar a vitória a partir da derrota, então você é um dos nossos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição para se juntar a esta missão. Os homens de Patton não entendiam. Eles não viam que um exército que parece desleixado pensa de forma desleixada e luta de forma desleixada. Patton não estava construindo um exército para um desfile. Ele estava forjando uma nova identidade baseada no orgulho e na perfeição. Mas essa transformação visível era apenas a ponta do iceberg. Enquanto Patton reconstruía a alma do exército com fogo e disciplina, nos bastidores, longe dos olhos dos soldados, os estrategistas de Eisenhower estavam secretamente reescrevendo seu cérebro. Enquanto a disciplina de Patton remodelava a atitude dos soldados, uma revolução silenciosa acontecia nos centros de comando. O Estado-Maior de Eisenhower recebeu uma ordem simples e direta: consertem tudo, rápido. Eles dissecaram a derrota em Kasserine não para encontrar culpados, mas para encontrar falhas no sistema. E o que encontraram mudaria a forma como o exército americano lutaria para sempre. A primeira falha crítica era a artilharia. Os canhões americanos eram excelentes, mas eram usados de forma ineficiente. Cada bateria de artilharia operava como uma ilha, com seus próprios observadores e frequências de rádio. Um observador de um batalhão não podia solicitar fogo de um batalhão vizinho, mesmo que seus canhões estivessem em uma posição melhor. O resultado era uma série de pequenos ataques de artilharia, facilmente ignorados pelos alemães. A solução? Uma mudança radical. Eles criaram um novo sistema de direção de fogo que unificava todas as baterias sob um comando centralizado. Agora, um único observador podia solicitar o poder de fogo de dezenas até centenas de canhões simultaneamente, focando-os em um único ponto para criar uma tempestade de fogo avassaladora. Mas e quanto aos tanques? A doutrina americana, herdada da cavalaria, ensinava que tanques deveriam lutar contra tanques. Em Kasserine, isso se provou um suicídio. Os tanques americanos, inferiores em blindagem e poder de fogo, foram sistematicamente destruídos pelos panzers alemães, mais experientes e eficazes. A nova doutrina virou essa ideia de cabeça para baixo. Os tanques não seriam mais os principais caçadores. Sua nova missão era apoiar a infantaria, agindo como artilharia móvel para destruir posições inimigas. Então, quem lutaria contra os panzers? A resposta estava em uma unidade especializada que havia sido mal utilizada em Kasserine: os batalhões de caça-tanques.
Equipados com canhões de alta velocidade montados em chassis móveis, eles foram projetados para uma única missão: destruir blindados inimigos. Em vez de dispersá-los em pequenos grupos, a nova doutrina exigia que eles lutassem como batalhões unificados, concentrando seu poder de fogo para emboscar e aniquilar as formações de panzers. Eles não precisavam vencer os alemães em seu próprio jogo. Eles precisavam mudar as regras do jogo. Finalmente, a estrutura de comando. O erro fatal de dividir as forças em destacamentos isolados foi proibido. Eisenhower instituiu uma nova regra inflexível: concentração de força. As divisões lutariam como um todo coeso. Nenhuma unidade seria posicionada onde não pudesse ser apoiada por unidades adjacentes. Lutar sozinho não era mais uma opção. Com um novo líder impondo uma nova disciplina e um novo manual de táticas sendo implementado, o segundo corpo do exército americano era uma força renascida. Em 17 de março, eles avançaram e, sem grande resistência, ocuparam a cidade-oásis de El-Guetar. A manobra os colocou em uma posição estratégica vital para cortar as linhas de suprimento alemãs, mas também os colocou diretamente na mira da mesma divisão de elite que os havia humilhado em Kasserine. A captura de El-Guetar foi um alarme para o comando alemão. A cidade-oásis era a chave para o sul da Tunísia. Se os americanos avançassem a partir dali, poderiam cortar o exército alemão em dois. O general Hans-Jürgen von Arnim, que havia assumido o comando após a partida de Rommel, não podia permitir isso. Influenciado pelos relatórios da vitória esmagadora em Kasserine, ele cometeu um erro clássico. Subestimou seu inimigo. Ele acreditava que os americanos ainda eram os mesmos soldados mal liderados e mal treinados de semanas antes. Um ataque rápido e brutal, ele concluiu, seria suficiente para quebrá-los novamente. Para essa tarefa, ele despachou a joia de suas forças blindadas, a 10ª Divisão Panzer. Esta não era uma unidade comum. Seus comandantes eram veteranos endurecidos pelas campanhas na Polônia, França e na brutal Frente Oriental. Em 1940, na Batalha de França, a 10ª Panzer havia liderado o avanço através das Ardenas, cobrindo quase 250 quilômetros em poucos dias e desempenhando um papel crucial no colapso do exército francês, na época considerado o mais poderoso do mundo. Eles eram a personificação da Blitzkrieg. A confiança alemã era absoluta. Eles esperavam um massacre, uma repetição de Kasserine. Mas do outro lado do vale, um tipo diferente de general estava esperando. Terry Allen, comandante da 1ª Divisão de Infantaria Americana, a Big Red One, era o oposto de Fredendall. Ele era um lutador, não um burocrata. Ele havia passado os dias anteriores preparando o terreno não para uma defesa, mas para uma aniquilação. Aplicando as lições aprendidas em Kasserine, ele transformou o vale de El-Guetar em uma armadilha mortal. Suas forças não estavam dispostas em uma única linha frágil, fácil de romper. Em vez disso, ele criou uma defesa em profundidade, com múltiplas camadas de infantaria e armas antitanque. Se os alemães rompessem a primeira linha, encontrariam uma segunda e depois uma terceira, cada uma apoiando a outra. A infantaria cavou trincheiras profundas capazes de resistir ao peso de um tanque. Durante a noite, engenheiros plantaram campos minados em locais cuidadosamente escolhidos, projetados não apenas para parar os tanques, mas para canalizá-los para zonas de morte pré-definidas. Os batalhões de caça-tanques, a nova arma secreta, foram posicionados em pontos-chave, perfeitamente camuflados e com campos de tiro limpos. Eles estavam invisíveis a qualquer distância acima de 100 metros. Mas a peça central da armadilha de Allen era a artilharia. Seus observadores avançados estavam escondidos em posições elevadas, com uma visão panorâmica de todo o vale. Eles não estavam apenas observando, eles estavam esperando. Cada centímetro do terreno havia sido mapeado. Cada rota de avanço provável já estava registrada nas miras de dezenas de canhões. Ao amanhecer de 23 de março, enquanto os motores de 50 Panzers rugiam no vale, os soldados americanos esperavam em silêncio disciplinado. Os alemães avançavam para o que acreditavam ser uma vitória fácil. Eles não sabiam que estavam avançando para uma emboscada cientificamente projetada.
A confiança era a sua principal arma. 50 Panzers da 10ª Divisão avançavam pelo vale de Elgetar como uma lança de aço, com os motores rugindo em um crescendo de poder. Para suas tripulações, esta era uma rotina familiar. O avanço, o choque, a vitória. Eles esperavam ver os americanos quebrarem e fugirem, assim como em Kasserine. Do outro lado, o silêncio. Um silêncio disciplinado, expectante. A 400 metros das linhas americanas, o inferno irrompeu sob as esteiras do tanque líder. Uma explosão. Depois outra. O campo minado. A ponta da lança alemã se despedaçou. Os tanques que vinham atrás frearam bruscamente, tentando desviar, criando um engarrafamento mortal no meio do vale. A formação perfeita se tornou um alvo aglomerado e estático. Era exatamente o que os observadores americanos, escondidos nas elevações, esperavam. A ordem ecoou pelas linhas de rádio. Fogo por efeito. O que se seguiu não foi uma barragem de artilharia. Foi uma aniquilação científica. Dezenas de canhões de obuses de 105 e 155 milímetros, posicionados a quilômetros de distância, falaram com uma única voz de aniquilação. A nova doutrina de fogo centralizado estava sendo testada em combate pela primeira vez, e o resultado foi devastador. Por 12 minutos que pareceram uma eternidade, uma tempestade de aço e fósforo branco choveu sobre a coluna alemã. Quando a barragem finalmente cessou, o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante para os sobreviventes. E então, a segunda onda do plano americano foi acionada. Das suas posições perfeitamente camufladas, os batalhões de caça-tanques abriram fogo. Não houve duelos desesperados, apenas uma execução metódica e fria. Seus tiros precisos atingiram os Panzers paralisados, um por um, transformando-os em tochas de metal. O ataque alemão não apenas parou, ele se desintegrou. Às 9 da manhã, 30 tanques alemães jaziam destruídos ou incapacitados no vale. No auge da batalha, quando 2 tanques inimigos se aproximaram perigosamente do posto de comando, um oficial sugeriu ao general Allen que eles se retirassem. A resposta de Allen se tornou uma lenda. Eu não vou recuar de jeito nenhum, e vou atirar no primeiro desgraçado que o fizer. A vitória da manhã foi total, uma vingança pela humilhação de Kasserine. Mas a 10ª Divisão Panzer não havia conquistado a Europa por sorte. Eles eram uma força de elite, orgulhosa e agora furiosa. Eles voltariam naquela tarde, não apenas para lutar, mas para provar que a nova força americana era uma ilusão e que amanhã não passara de um golpe de sorte. Às 16h45, a 10ª Divisão Panzer atacou novamente. Desta vez, eles tentaram uma abordagem diferente, buscando um flanco vulnerável nas defesas americanas. Mas a sorte não teve nada a ver com isso. O sistema americano, flexível e resiliente, respondeu com a mesma eficiência mortal. A artilharia, agora uma arma de precisão, esmagou a formação alemã antes mesmo que ela pudesse se aproximar. Os caça-tanques, movendo-se para novas posições, finalizaram o trabalho. O segundo ataque foi um fracasso ainda maior que o primeiro. A vitória não era mais uma questão de debate, era um fato. O novo exército americano funcionava. Como isso foi possível? Como um exército humilhado se transformou em uma força de combate de elite em apenas 27 dias? A resposta não está em uma única solução, mas em uma combinação poderosa de fatores que criou a adaptação militar mais rápida da história moderna. O primeiro e mais crucial fator foi a honestidade. O comando americano não inventou desculpas para a derrota em Kasserine. Eles a encararam de frente, conduzindo uma análise brutalmente honesta de cada erro, de cada falha. Eles não culparam os soldados, eles culparam o sistema. Essa aceitação do fracasso foi a base para a mudança. Segundo, a autoridade. Eisenhower tinha o poder de tomar decisões drásticas e imediatas sem precisar da aprovação de comitês a milhares de quilômetros de distância. Ele pôde demitir um general e reescrever a doutrina militar em questão de dias, uma velocidade impensável em outras hierarquias militares mais rígidas. Terceiro, os recursos. A base industrial americana era uma força da natureza. Novo equipamento, novas armas, suprimentos. Tudo o que era necessário para implementar as mudanças
chegava à linha de frente com uma rapidez espantosa. Se uma tática não funcionava, eles tinham os recursos para tentar outra. Quarto, a humildade de aprender com o inimigo. Os oficiais americanos estudaram as táticas alemãs não para copiá-las, mas para entendê-las e desenvolver contramedidas eficazes. E, finalmente, o treinamento. Patton não estava apenas exigindo uniformes limpos. Ele estava supervisionando um período de treinamento intensivo e implacável. As novas táticas de artilharia, as novas formações de caça-tanques, a nova coordenação entre unidades, tudo foi praticado repetidamente até se tornar instintivo. Essa combinação de honestidade, autoridade, recursos, aprendizado e treinamento criou algo que nenhum outro exército aliado havia alcançado, mesmo após anos de combate. Os britânicos levaram 3 anos para desenvolver táticas eficazes após suas derrotas iniciais. Os soviéticos precisaram de 18 meses para se recuperar do choque da invasão alemã. Os americanos fizeram isso em menos de 4 semanas. O que aconteceu em El-Guetar não foi apenas uma vitória. Foi o nascimento de um novo tipo de exército, um que transformou a capacidade de adaptação em sua arma mais letal. O eco da batalha de El-Guetar ressoou muito além das montanhas da Tunísia. As lições aprendidas em sangue e fogo naqueles 27 dias se tornaram o DNA do novo exército americano. A artilharia coordenada, o emprego de caça-tanques como uma força unificada e a ênfase na concentração de forças se tornaram o padrão para todas as unidades americanas em todos os teatros de guerra. A cultura de adaptação rápida, forjada na derrota, tornou-se a sua arma mais poderosa e imprevisível. Essa nova mentalidade foi a força motriz por trás dos sucessos nas campanhas que se seguiram. Na Sicília, na Itália e, finalmente, nas praias sangrentas da Normandia, o exército americano demonstrou uma capacidade de evoluir em tempo real que seus inimigos não conseguiam igualar. Enquanto outros exércitos, tanto aliados quanto inimigos, se apegavam a tradições e táticas rígidas, os americanos tratavam cada desafio como um problema a ser resolvido, cada revés como uma lição a ser aprendida. Na noite de 23 de março de 1943, enquanto o general Terry Allen observava as silhuetas dos últimos Panzers se retirando do vale, ele não via apenas uma vitória tática. Ele via a prova de um renascimento. Seus homens, que haviam sido chamados de covardes, haviam enfrentado a elite alemã e os haviam derrotado de forma decisiva. Eles provaram a todos, e mais importante, a si mesmos, que podiam lutar e vencer. A verdadeira vitória de El-Guetar não foi sobre a 10ª Divisão Panzer. Foi uma vitória sobre o próprio fracasso. A jornada da humilhação à redenção levou 27 dias. 27 dias que transformaram um exército quebrado em um modelo de eficiência militar, cujo legado de adaptação definiria o poder americano por gerações. Esta história é um testemunho do poder da resiliência e da importância de aprender com os erros. Que lição você tira dessa incrível transformação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece esta comunidade. Se esta história o inspirou, por favor, curta o vídeo para que ela possa alcançar mais pessoas e se inscreva no canal para não perder mais histórias esquecidas que merecem ser lembradas. As lições aprendidas naquele deserto provaram que a maior força de um exército não está em suas armas, mas em sua capacidade de aprender, adaptar e superar.